Como tem que ser a mentalidade do artista? Ser artista é uma coisa muito legal, muito bacana, divertido. Você aparece, você desaparece, você tem ideias, você pinta, você faz o que você gosta de fazer. E nessa dinâmica, existem alguns momentos onde você começa a acreditar mais em você e do dia para a noite você começa a desacreditar em você. E vamos falar, essa montanha russa de sentimentos é uma coisa muito desagradável quando você não entende sobre esse assunto ou quando você vai começando a carreira, principalmente, você sempre tem uma opção B que é muito melhor do que fazer a sua arte. E é isso aí que eu vou falar hoje. TikTok, Instagram, para não esquecer, segue lá, tal, é legal, eu faço umas coisas lá. Curte este vídeo. Eu vou esperar. Curtiu? Curtiu? Compartilha ele com quem não tá com a cabeça boa, é um artista, tá pensando em parar, tudo mais. Compartilha com ele. E segue o canal também, né? E nesse curso aqui, ó, que entrou aqui agora, eu falo muito de mentalidade também, tá? Entra lá, faz lá. Vou deixar um preço especial para esse vídeo só para dar mentalidade. E vamos embora. O que você tem que fazer para sua cabeça ficar no lugar? Porque, vamos lá, temos duas maneiras de enxergar, né? Primeiro você vê quais são os problemas que existem na carreira. E como que você resolve eles. Então você tem que entender os problemas para você entender como resolver. Isso foi uma virada de chave na minha vida. Eu corria 100 metros, depois desistia de virar corredor, e assim o tempo todo com a minha carreira de artista, né? Então você vai lá, faz um monte de coisa, aí aquilo ali não dá certo, você, agora eu não vou mais, vou jogar tudo fora, não vou mais fazer pintar, tal. Eu passei por isso, e minha vida mudou, minha vida de artista mudou, quando eu entendi que para eu evoluir eu tinha que aprender sobre cuidar da minha cabeça quanto a esse assunto. E aí eu trago as reflexões que são importantes, que valem para todo mundo, tá? Não é só para a minha carreira, mas vale para todas as pessoas que têm esse conflito com o trabalho, conflito com as suas coisas. E quando você aprende isso, você muda o jogo, você muda o jogo para você, né? E cria seus próprios resultados. Isso é importantíssimo. E como funciona, né? Vamos lá. O que você faz? Primeiro você tem os seus problemas, como eu falei. Poxa, o artista, o que acontece muito com o artista? Ele precisa de resultado, ele precisa comer, ele precisa vender quadro, ele escuta críticas, pessoas falando que seu trabalho é ruim, que seu trabalho é cópia, que aquilo não vai vender, que aquilo não vai dar certo. Da mesma maneira que ele escuta tudo isso, ele escuta um parente falando que é lindo, ou uma pessoa achando que é lindo, uma pessoa falando que vai vender pra caramba, o cara da galeria falando pra levar lá, que vai vender um monte, papapá. Então você tem esses dois, os dois são os problemas, tá? Não é porque a pessoa falou bem que ele não é um problema. Os dois são problemas. E aí como funciona? O que você tem que entender? Que existe o que te falam, o que te entregam, o que falam, ó, seu trabalho é bom, seu trabalho é ruim, isso vende, isso não vende, você é um vagabundo, você trabalha muito. Tudo isso aí não interessa se é elogio, ou se é crítica, ou se é alguém reclamando, não interessa. Tem tudo o mesmo poder. E aí vem a parte interessante dessa história, que é onde você tem que entender. Eu vou falar do meu, tá? Tem um quadro começando ali. Os meus quadros. Quem que tem que gostar dos meus quadros? Quem encomenda eles e eu. O que eu acho sobre meus quadros, o que eu penso sobre os meus quadros, qual é o meu sentimento quando eu pinto os meus quadros. Estou falando dos meus, você leva para o seu universo aí, seja lá o que você faz. Eu tenho que me sentir bem, eu tenho que estar bem, e eu tenho que ser feliz com isso. Fim. Qualquer coisa que existe além dessa informação, eu pinto com prazer. Eu não posso deixar meu vizinho chegar aqui no meu ateliêzinho aqui que fica na minha casa, ele vai chegar aqui e falar assim, nossa, esse quadro é feio. E daí que ele acha o quadro feio? É a opinião dele, e ele tem direito de achar meu quadro feio, todos os direitos. Só que é uma opinião dele. É uma coisa que está na mente dele, é
É um gosto que ele foi criado, que foi colocado na cabeça dele. Que bonito, meus quadros são coloridos, aqui não vai ter nenhum para ver. É colocado na cabeça dele que bonito é preto e branco. Meus são coloridos. Ele vai chegar aqui e vai falar assim, poxa, ele foi a vida inteira, ele morou em lugares preto e branco, lugares que tudo é muito clean. A hora que ele chega aqui, ele fala, puta, não gosto, acho que é feio, isso aí não dá certo. Porque a cabeça da pessoa foi moldada para entender que o preto e branco é bonito, é chique, é legal, vende. Então quando ele vê meu quadro preto e branco, é colorido, ele fala que aquilo não funciona. Tá, mas eu tenho que ter, vou mudar, vou começar a pintar preto e branco? Não. É aí que vem o negócio. O problema é dele. O problema não é do meu quadro. Você entendeu o que eu tô falando? Os problemas, não interessa se é elogio ou se é crítica. E se ele vier falar que vai vender muito, tal, pô, legal, obrigado. Mas é a visão dele, é uma visão das pessoas. Então eu não posso deixar com que essas pessoas interfiram naquilo que eu acho. Porque são opiniões baseadas nos conceitos de criação desde que nasceu dessas pessoas. E é isso, fim, das pessoas que te criticam, que te falam. Fim. Você só tem que acreditar em você. Eu falei no vídeo anterior, até que vou pôr aqui o comentário que mandaram, por que eu estou fazendo esse vídeo. Vou botar aqui, aí você pausa e vê. Gente, o que as pessoas falam não interessa, vamos começar por aí. Então, tudo que é crítica, tudo que é elogio, não se baseia, não é sobre você, nem sobre o seu trabalho. É sobre a visão dessas pessoas que te elogiam e te criticam. Então a primeira coisa é você entender que o que eles falam, pô, é legal, me deixa triste, me deixa feliz, e fim. Eles estão no direito deles de achar como eles acham que tem que achar. Ponto final. E aí você tá tranquilo quanto a isso. Tudo que vier de fora, toda a informação que vier de fora, não te abala, porque você tem que ter a cabeça no lugar de que são opiniões, que não é sobre o seu trabalho, é sobre a visão que essas pessoas têm sobre o mundo, de forma geral. E seu trabalho faz parte do mundo, então eles vão olhar o seu trabalho e vão falar isso. Então a primeira parte é essa, tem esse problema de crítica, elogio e tal, que vem dos outros, e você bloqueia dessa maneira. Você não pode deixar. Você tem que saber que não tem nada a ver com você, tem a ver simplesmente com eles, com a opinião deles. Deles que eu falo pode ser sua mãe, seu pai, seu filho, seu vizinho, seu amigo, e até o crítico de arte que resolveu olhar seu trabalho e falar mal. Todo mundo, não interessa. Ponto 1. Ponto 2. A flexibilidade, tá? Como que você consegue tocar, hoje eu tô bem, hoje eu tô mal, hoje eu tô trabalhando? Cara, eu também acordo triste. Acorda um dia, pô, hoje eu tô meio chateado, eu não sei, tô angustiado, as coisas não estão muito legal. Cara, o mundo não é perfeito pra todo mundo o tempo todo. E eu não quero pintar, eu só me respeito. Hoje eu não vou fazer, tem uma tela em branco, eu tenho que começar, eu sei o que eu tenho que fazer, mas hoje eu não vou fazer. Por quê? Porque eu não quero, eu não estou me sentindo bem, eu não estou com a cabeça em outro lugar, eu tenho que resolver um problema no computador, eu tenho que mandar um e-mail, eu tenho que falar com uma pessoa, eu tenho que fazer uma reunião, eu tô tenso. Não interessa. Simplesmente deixe. Seja normal. Né? Não se ponha na obrigação. É lógico, você tem seus compromissos, você tem data, você tem as coisas. Mas se hoje eu acordei e eu não tô afim de fazer as coisas, eu tô chateado, tô angustiado, aconteceu algo na minha vida que me incomoda, cara, enfim, eu não vou fazer. Deixa não fazer. Só não deixa isso se tornar uma rotina, que daí o problema já é outro, é psicólogo. Mas assim, hoje é um dia que eu não acordei empolgado, então hoje eu não vou fazer. E não tem problema nenhum. Você simplesmente aceita. A briga mental de você, que você tem com você mesmo, é quando você não aceita as coisas que estão acontecendo. Ah, mas hoje eu ganhei mais, hoje eu ganhei menos, hoje eu vendi um quadro, hoje eu não vendi e tal. É isso aí, gente. Aconteceu. Você só tem que aceitar e tocar a sua vida. Se você começar a questionar os motivos pelos quais eu tô afim de pintar o quadro, eu não tô porque eu vendi mais. É uma conversa que você tem com você, que não faz o menor sentido, porque não vai chegar a solução nenhuma. Você não vai encontrar uma solução, e aí aquilo ali te consome num tanto, a sua cabeça falando com você, para chegar num resultado que não existe. Não vai chegar em lugar nenhum. Mas por que eu não vendi mais ontem?
Pô, ontem aquele cara ficou de comprar o quadro e não comprou. Filha da mãe, hein? Pô, e não sei o que, papapá. Não adianta, ele já não comprou, aceita que ele não comprou, vou fazer o próximo pro próximo. Acabou. Não cria essa resistência com a realidade. E a realidade é só aquilo que acontece, não é aquilo que mora na sua cabeça. Então entra nessa. Entra nessa de só aceitar e viver. Ah, mas minha situação é muito foda, você fala aí bem. Você tá... Cara, eu nem sempre morei aqui, eu nem sempre vivi desse jeito. Só que você tem que aceitar as coisas como elas são e partir pra frente, só pra frente. Tudo o que acontece, que aconteceu, pô, aconteceu. Fim, aceitou, acabou. Encerra aquela conversa. Ah, mas o cara ficou de me ligar amanhã. Tá bom, amanhã, a hora que for amanhã, for o agora, você se preocupa. Agora não é hora de se preocupar com amanhã, nem com ontem. Aceite o que acontece. E aí você entra nessa de, pô, as coisas deram certo, deram errado. Elas simplesmente aconteceram. O certo ou errado, o funcionou, não funcionou, é uma questão mental. O que é funcionar? O que é dar errado? Aí nós vamos agora passar de fase, tá? Funcionar e dar errado é uma questão de perspectiva, de querer que as coisas funcionem como você acreditou que ia funcionar. Então, você não pode ficar criando na sua cabeça como as coisas vão ser e a hora que elas acontecem diferente você fala, isso não deu certo. Então você não vai ficar na sua cabeça falando assim, olha, eu vou ser um exemplo que aconteceu comigo nas minhas primeiras exposições. Eu fiz meus primeiros 20, 22 quadros, eu voltei da Europa, vim para o Brasil e foi assim, tinha até um pouco mais, uns 30 e poucos quadros. Falei, vou fazer uma exposição, fiz uma conta e falei assim, se eu vender metade a tantos R$1.000, papapá, eu banco o meu ano se eu vender esses 30 quadros. 30 e pouquinho. Mas se eu vender só metade, mas eu posso pôr no preço, fiz conta. Cara, eu criei um mundo perfeito. Minha exposição vai acontecer, eu vou vender todos os quadros, e papapá, e botei aquilo na minha cabeça, organizei tudo bonitinho. Chegou no dia, foi gente e tal, eu não vendi nenhum quadro. Nenhum. Gastei uma grana para fazer uma mega exposição e tal, eu não vendi nenhum quadro. A culpa foram das pessoas que não compraram? Não. A culpa foram dos quadros? Também não. Mas isso eu fui entender depois, tá? A culpa foi só minha. Eu criei uma expectativa que eu ia vender as coisas e não vendi. Então eu falei, porra, não deu certo. Quem disse que não deu certo? Não deu certo em cima da expectativa que eu criei de algo que era para ser daquele jeito e não aconteceu. Mas a culpa é só minha, da minha cabeça, que criou a exposição vendendo 20 quadros. E aí não vendeu. Então, a hora que eu entendi que eu não podia mais criar expectativas, e eu tenho que aceitar as coisas, aí eu já misturo tudo, né? Eu não crio mais expectativa. Eu vou fazer uma exposição. Vou fazer. Fim. Qual é o propósito? O propósito é vender quadro e mostrar meu trabalho. E se não vender? Se não vender, não vendeu. E se as pessoas não forem? Eu aprendi com a montagem. Mas eu aprendi a negociar com o local. Eu aprendi que eu tenho que investir menos, ou que eu tenho que investir mais em marketing. Tudo é o que é. Então não adianta eu criar expectativa em cima das coisas que eu não tenho controle. O que eu tenho controle? Sobre a minha arte, sobre o meu trabalho, sobre fazer minha exposição, sobre ligar para o cara do restaurante e pedir o espaço, sobre isso, sobre aquilo. O meu controle, o meu poder acaba aqui. Então sobre isso eu tenho que ter total controle. Pô, vou fazer, vou pendurar o quadro assim, vou botar uma luz assim, vou fazer isso, a sequência da exposição vai ser essa, o convite vai ser assim. Sobre tudo isso aí eu tenho controle. Aí isso aí tem que dar certo. Isso aí sim eu sei o que é dar certo. Né? Que eu já fiz um monte. A partir daí, eu aceito o que vier. E é o que você tem que fazer. A partir do momento que você pega as coisas que estão fora do seu controle, o que é do seu controle?
Poxa, será que vai chover ou será... Cara, paciência. Você não comanda o tempo. Ah, mas a previsão falou que vai fazer só não sabe se vai fazer sol. Então, assim, o que está no seu controle, você assume o controle e beleza. Com isso aqui você não vai ter problema, porque está no seu controle. A expectativa está naquilo que você não tem o controle. Vou fazer uma exposição para vender 10 quadros. Aí você não vende nenhum, você se frustra. Mas você se frustrou por quê? Por culpa das pessoas? Porque seu trabalho não é bom? Aí você começa a se julgar? Não. Porque você vai pegar tudo o que eu falei nesse vídeo desde o começo. Trabalho é bom ou ruim? Depende de quem vê, não depende de você. O seu trabalho é fazer. Então, não, e as pessoas têm o direito de gostar ou não gostar. Fim. Ah, mas elas não compraram. Será que o preço está caro? Será que o preço está barato? Você pôs o preço que você achou justo. Pô, isso aí é uma revisão de preço, mercado e tal. Isso aí é um estudo que você vai ter que fazer depois. Tem nada a ver. Ah, mas eu achei que fosse acontecer isso, aconteceu aquilo. Isso você não está no seu controle. O que você achou que ia acontecer, você só achou. E não aconteceu. Ciência. Aconteceu diferente. Então, pegue aquela maneira que aconteceu diferente para no próximo você fazer de uma maneira que funcione melhor, tal, que atinja mais o que você quer. Então, assim, aceite as coisas como elas são. Não crie expectativas em cima daquilo que você não tem controle. Vai lotar, vai vender, vai acontecer. E o que as pessoas falam sobre o seu trabalho são coisas que estão na cabeça delas. Não tem nada a ver com você nem com o seu trabalho. Sobre eles. Sobre a maneira de pensar deles. Eles não pensam nem certo e nem errado. Eles simplesmente pensam. Você não faz um trabalho certo nem um trabalho errado. Você simplesmente faz o seu trabalho. Você não faz uma exposição boa ou ruim. Você simplesmente faz uma exposição. As pessoas gostarem ou não da sua exposição é uma questão delas. Uma questão das condições, onde você está, onde você mora. Eu moro bem, faço aqui na cobertura, no rooftop, papapá. Pô, eu faço aqui no botequim da esquina. Não interessa. Você está dando... Eu imagino, vejo quando faço, cara, eu me entrego o máximo. Eu dou o máximo que eu posso. Mas essa ficou mais simples, essa ficou mais requintada. Pô, eu tenho que analisar o público, eu tenho que isso, tenho que aquilo. Tem que gastar mais dinheiro, gastar menos dinheiro. Você simplesmente tem que não parar. E aí entra a parte da resiliência. Não para. Porque você é você. Tudo que vem com frustração, com tá bom, tá ruim, feio, cara, é tudo ambiente externo. Tudo que é externo você não tem controle. Assume o controle daquilo que você tem controle. Fim. Se alguém vier falar assim, você pinta colorido, agora faça preto e branco, não faça, porque você pinta colorido. Aí você está deixando o mundo externo atingir o seu trabalho. É lógico, eu, por exemplo, eu recebo encomenda, poxa, eu queria mais monocromático e tal. Poxa, mas o traço é o mesmo, vão ter vários tons. Eu sei trabalhar isso, isso não muda o meu trabalho. Eu atendo clientes que têm coisas específicas, como eu fiz por um palmeirense. Uma vez ele queria o quadro todo verde, a maior parte verde, papapá, acho que eu já comentei sobre isso aqui. E aí o quadro saiu quase todo verde e tá beleza, não tem problema nenhum. Isso não muda o meu trabalho, porque é um pedido do cliente. Enfim, não deixe o que é externo abalar a sua rotina, o seu dia a dia, a sua cabeça. Não deite no travesseiro pensando o evento deu errado porque eu não vendi os 10 trabalhos que eu queria. Vou desistir da minha carreira. Cara, isso não muda nada. Você fez o evento, acabou, você aconteceu isso. Então assim, eu não sei quais são os seus problemas, o importante é como você soluciona eles. E às vezes a solução do problema não é especificamente resolver o problema. Eu não vendi os quadros, eu tenho que fazer uma exposição para vender mais. Não é esse. Eu não vendi os quadros. Beleza. Na próxima eu vendo, paciência. O que eu aprendi com essa exposição? Ah, que eu tenho que trazer menos quadros, que eu tenho que diminuir o preço, que eu tenho que gastar menos, que eu tenho que investir menos, que eu tenho que fazer num lugar maior, que eu tenho que fazer num lugar menor, que eu tenho que trazer outro público. Aprendizado, aceita o que aconteceu, simplesmente aceite e pense no próximo arrumo, tal, paciência. Ah, mas eu gastei o dinheiro, tá, já gastou, já foi, fim. Não deixe aquilo ficar remoendo aqui pra frente.
Mas eu acho que tem muito, se eu for para conversar com isso aqui, gente, eu fico com vocês aqui num vídeo de 2 horas, eu faço uma live aqui para vocês. Mas é isso aí, espero que eu tenha ajudado, espero que tenha entendido boa parte aí de algumas coisas, tem muita coisa para falar disso, uma vida inteira já, são alguns bons anos vivendo com a mente organizada para poder não parar. A minha vida também não é que eu vendo quadro todos os dias, eu vendo bem, aí tem época que cai, tem o público que eu acerto, tem às vezes eu mudo o rumo, dá uma bagunçada, então é normal isso, acontece, se você não tem a cabeça no lugar, você simplesmente para e volta para o empreguinho mais tradicional, para uma coisa mais normal, que é onde você tem uma segurança. Mas aí você não faz mais o que você gosta. É isso aí, gente. Espero ter ajudado. Valeu e até a próxima.